Moção número 23, 2023. Aplauso ao senhor José Ricardo Martinez, técnico de voleibol masculino, onde conquistou o primeiro lugar nos Jogos Regionais no circuito Boituva, Cerquilho Tietê, neste ano de 2023, junto à equipe formada pelos jogadores Jackson Nazário dos Santos, Paulo Eduardo Cardoso, Edson Alexandro Martins Soares, Anderson Pereira Ferreira, Daniel Peneres Lima, Robson Monteiro Cardoso da Silva, Rafael Rian Martins dos Santos, Breno Santos de Ângelo, Gabriel de Medeiros Ramos, Rodrigo Zeppelin, Rondson Tiago de Lima Lobato, Wanderson Conceição Dias, Igor Guilhem Gonçalves, Anderson Macário dos Santos, representando a cidade de Alumínio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Alumínio, no fulcro do artigo 206 do Regimento Interno, apresenta por manifesto e iniciativa deste vereador, professor Gediel de Carvalho, a moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor José Ricardo Martinez, bem como toda a equipe acima descrita, pela atuação de cada jogador na modalidade de voleibol masculino, primeiro colocado na categoria nos Jogos Regionais 2023 na cidade de Boituva. José Ricardo Martinez, filho de Maria Aparecida Martinez e Davi Martinez, nasceu no dia 23 de julho de 1973, sendo filho caçula de mais 3 irmãos, Sueli, Davi e Mazé. Casado com Pétala Cindy Santos Martinez, tem 3 filhos, João Gabriel Santos Martinez, José Augusto e Flor de Lis. Começou sua vida esportiva aos 7 anos de idade pelo futsal. Aos 11 foi goleiro no torneio Intervilas, sagrando-se campeão e com brilhante atuação, sendo o goleiro menos vazado, não conseguindo a defesa de apenas 1 gol. Aos 12 anos foi para a Escola Estadual Honorina Rios de Carvalho Melo, onde começou a praticar voleibol com o professor Marcos Antônio. Conquistaram vários títulos nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Em 1993, representou o Alumínio na primeira equipe de voleibol nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo e Lençóis Paulistas. Sua atuação como técnico surgiu quando da oportunidade dos Jogos de São Caetano. A partir daí, a vontade em aprimorar os estudos técnicos da modalidade. Alguns altos e baixos foram decorrentes da carreira até os dias de hoje, até porque fazem parte do processo de aprendizagem. Seguem algumas conquistas. Campeonato Jogos Operários pela CBA, sendo decacampeão, 5 anos como atleta e 5 anos como técnico. Torneio da Liga de Sorocaba, campeão, vice-campeão e 3º colocado. Jogos regionais representando a cidade de Alumínio, vice-campeão de voleibol de quadra feminino, vice-campeão de vôlei de areia feminino. Tem eu aí, hein? Por Mairim, que foi vice-campeão de biribol masculino e 3º colocado de voleibol masculino. Representando a cidade de São Roque, foi 3º colocado de voleibol de praia masculino e 3º de quadra feminino. Em Alumínio, campeão de voleibol masculino. Cidades que já competiu como técnico e atleta nos Jogos Regionais: Alumínio, Mairim, São Roque, Santana de Parnaíba, Iperó e Boituva. Quando José Roberto Lages Guimarães, mais conhecido como Zé Roberto, ex-jogador de vôlei e atual técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, estava à frente do BCN Osasco, por algumas vezes participei como estagiário nos treinos dessa equipe para conhecer melhor os fundamentos e a técnica utilizada por esse profissional considerado lendário pela Federação Internacional de Voleibol, pois é o único técnico no mundo campeão olímpico com seleções de ambos os sexos, a seleção masculina em Barcelona em 92 e a seleção feminina Pequim em 2008 e Londres 2012, e o único tricampeão olímpico do esporte brasileiro. Com especialização na área, obtive conclusão dos cursos de inicialização ao voleibol, árbitro da Federação Paulista, árbitro da Liga de Voleibol, árbitro da APAV, técnico da Federação Paulista nível 2, psicologia do esporte e iniciação do voleibol nível 3. Para nós, aluminenses, é momento de parabenizar, é um marco para o esporte da cidade, principalmente para o voleibol,
Por isso, externamos nossos cumprimentos ao senhor José Ricardo Martinez, técnico de voleibol masculino, onde conquistou o primeiro lugar nos Jogos Regionais no circuito Boituva, Cirquilho e Tietê. Neste ano de 2023, junto à equipe formada pelos jogadores Jackson Nazário dos Santos, Paulo Eduardo Cardoso, Edson Alexandro, Anderson Pereira, Daniel Peneres, Robson Monteiro, Rafael Rian, Breno Santos, Gabriel de Medeiros, Rodrigo Zeppelin, Rondson, Tiago, Wanderson Conceição, Igor Guilhem, Anderson Macário. Representando a cidade, segue os resultados da participação dos jogos. Fase de grupo, Alumínio 25, Itararé 18, Alumínio 25, Itararé 20. Alumínio 25, 22 Itu, Alumínio 20, 25 Itu, Alumínio 20, 18 Itu. Oitavas de final. Alumínio 25, 18 Tatuí, Alumínio 25, 16 Tatuí. Semifinal, Alumínio 25, Iguape 17, Alumínio 26, Iguape 14. Final, Alumínio 25, Porto Feliz 22, Alumínio 18, Porto Feliz 25, Alumínio 25, Porto Feliz 20, Alumínio 17, Porto Feliz 25, Alumínio 22 e Porto 20. Isto posto, propomos moção de aplauso para que também seja oficiado para a equipe campeã. Sala de sessões plenário vereador Orlando Silva, 22 de setembro de 2023, professor Gediel, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Jean da Elite, vereador. Lido. Coloco em discussão a moção 23 de 2023. Peço para discutir, presidente. 15 minutos, vereador. Novamente, aqueles que estão nos assistindo agora, uma boa noite. Os presentes, nosso boa noite. Eu descobri porque o Marco está aqui, Meire. Ele tem a participação aí, quando o Ricardo tinha 12 anos de idade. O Marco começou a mudar o moço. Então ele teve jogo limpo, hein, Marco? Reconheceu, gratidão é importante no caráter de uma pessoa. Então ele ligou para você e pediu para vir. Então isso é importante. Já tenho meu voto positivo de personalidade, porque o esporte, ele proporciona isso, Marcos. Lealdade, jogo limpo no esporte, é o play, é o fair play. A gente está embutido vários princípios na prática esportiva, além de lealdade, né, de respeito, reconhecimento e gratidão. Então ele foi grato aqui no histórico em reconhecer a sua importância na carreira voleibolística dele. Agora, o árbitro que meteu cartão vermelho nele várias vezes, ele não colocou aqui. O Gediel. Não, não, nunca apitei jogo do Ricardo. Brincadeira, eu gostaria de saudar o Ricardo, professor José Ricardo, Ricardo Martinez, a esposa, a Pétala, os filhos João Gabriel Santos Martinez, José Augusto e a Flor de Lis. Saber que as nossas conquistas, elas passam pela base familiar. A esposa incentivando, o pai incentivando, os irmãos, filhos. E aqui reconhecer. Quando o Ricardo estava querendo levar a equipe para os Jogos Regionais, ele me passou uma mensagem da dificuldade do diretor de esporte em reconhecer a importância da representatividade do voleibol nos Jogos Regionais. E o argumento do diretor não me convenceu e nós o convencemos a mandar a equipe. E aqui teve um resultado positivo, pelo seu trabalho, mesmo sabendo que o esporte é coletivo, mas se não tiver um gestor ali como técnico, a coisa não anda e não tem bons resultados. Pela sua história, e gostaríamos e desejamos que você entregue o máximo possível para a nossa comunidade do voleibol na nossa cidade. Sabemos as dificuldades que estamos passando, mas não é o momento de focar, e sim de elogiar o seu trabalho, que você se dedique cada vez mais na formação, buscando formação e transmitindo conhecimento.
Teve um momento, professora Meire, que nós, verificando a dificuldade do esporte, fomos até a educação e propusemos a possibilidade de criação de turmas de treinamento com professores que já estão no município na educação. Aproveitar alguns professores da educação para criar turmas de treinamento, inclusive com alunos da rede. O local independe onde vai ser o treino, mas os alunos seriam da rede municipal. Poderia ser feito no ginásio, na associação, mas o alvo era os alunos da nossa rede. Já que o esporte não tinha estrutura, nós propusemos que criasse, através de uma legislação, a possibilidade dos professores, na atribuição de aula, tivesse o mínimo de aula, o máximo de aula e o mínimo de turmas de treinamento. E também com o máximo, para que a gente pudesse pegar os profissionais já concursados do município, que têm conhecimento no basquete, no vôlei, no caso do Ricardo no vôlei, mas tem no atletismo e outras modalidades, para que o município, através da educação, desenvolvesse um trabalho de esporte com turmas de treinamento, como o governo do Estado tem, e outras prefeituras têm. Eu estou numa prefeitura em Vargem Grande, que o professor da educação tem uma carga mínima na educação, mas também pode complementar sua carga com turmas de treinamento e com os alunos da rede municipal. Mas, infelizmente, nós não evoluímos nesse debate e nessa legislatura. Levei até uma propositura de um projeto de lei para a criação das turmas de treinamento, mas, infelizmente, não tiveram uma visão pedagógica, profissional, e mostrando a necessidade que o município precisa realmente investir nas novas gerações, não só na educação, mas no esporte, porque nós sabemos a importância. E aqui está um exemplo que a educação e o esporte traz resultados e belos resultados. Responsável, tem filhos, família, isso realmente o esporte nos proporciona o desenvolvimento de uma responsabilidade e um caráter ímpar na questão de desenvolver o nosso voleibol. Por isso, nós resolvemos reconhecer, com o apoio da professora Meire e do vereador Jean, apresentarmos essa propositura, junto com os jogadores que também merecem o nosso reconhecimento, e aqui eu tenho que declinar a nossa gratidão por eles virem aqui no nosso município. E, presidente, não recebe para representar o nosso município. Vieram de fora e aqui representaram o nosso município. Com galhardia, com boa vontade, determinação, suaram a camisa, literalmente, para essa conquista. Sem receber um tostão em troca, e sim pelo amor ao esporte e ao voleibol. Por isso que nós também reconhecemos a importância desses atletas. Juntamente com o técnico, nós estamos perpetuando o nome deles aqui nos anais da Câmara Municipal, na história da cidade, com essa moção de aplauso. Por isso que eu rogo a todos os vereadores que aprovem por unanimidade essa moção, para que a gente possa, através desse ato, incentivar outros profissionais e alertar o município que nós precisamos incentivar cada vez mais. E, através da educação também, nós podemos fazer um belo trabalho de esporte. Inclusive, o presidente dessa casa, o Chico, reconheceu que é um profissional lotado no Departamento de Educação, mas que presta um serviço no esporte. E o que nós queremos são profissionais que também transfiram conhecimento para os nossos cidadãos aluminenses, que tenham um trabalho de base e daqui saem atletas, como tivemos no passado. Tivemos o atleta, o André, lembra, Meire? O André falecido. Que faleceu. Ele saiu daqui da cidade. E depois do André, não tivemos mais nenhum atleta no voleibol. Então, a carência de profissionais que possam transmitir conhecimento e ter orgulho de falar, esse atleta chegou no alto nível e eu formei. O Marco tem aqui uma experiência do Ricardo, pelo trabalho que ele prestou, e eu acho que o voleibol, o professor Marcos incentivou ele a praticar.
mesmo, né, Marcos, entre nós aqui, precisa melhorar como levantador, né? Você precisa dar uma ajustada no calibre do... Quando ele começar a levantar certinho para eu atacar essa bola, eu vou reconhecer a importância dele. Mas é brincadeira, o Ricardo está deixando a sua história, não só na educação, mas no esporte, e a gente tem que valorizar pessoas que não têm no discurso só fica blá, 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 discurso, acha que a população, o adolescente, o jovem é massa de manobra de políticos, ou que querem explorar a boa-fé da nossa comunidade esportiva para resultados políticos. Não, foque no esporte e no resultado. Com certeza esse profissional será valorizado, porque não tem realmente um intuito somente de massa de manobra. Nós temos que respeitar o cidadão, o jovem que quer aprender voleibol, e com isso aqui eu reconheço o seu trabalho nesse sentido de realmente conscientizar os nossos jovens da importância da prática esportiva. São essas as minhas considerações, presidente, reiterando a necessidade de uma votação por unanimidade, tendo visto o esforço desse profissional que investiu muito para ter os títulos que tem e que nós queremos que, com esses títulos, ele possa transferir conhecimento de uma forma leal aos nossos atletas e não só alunos da rede de ensino, e também do Departamento de Esporte. São essas minhas considerações. Obrigado, presidente, e boa noite a todos. Continua em discussão a moção 23 de 2023. Peço para discutir a moção de aplauso, senhor presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço ao professor Gediel para assinar junto essa moção. Eu sou suspeito a falar do professor Ricardo, né? Muitos sabem, eu tenho academia de musculação, ele faz parte da nossa família, né? Ele ali é o professor o mais bem-humorado, né? O que faz as palhaçadas lá dentro da elite. E eu conheci o professor Ricardo há uns anos atrás. Eu e minha esposa, nós tínhamos participado do encontro de casais com Cristo, né? E fomos fazer um convite, né? Para a Pétala, para o professor Ricardo, para eles participarem desse encontro. E ali foi meu primeiro contato, nós já conhecíamos através de alunos, de outras pessoas, né, já o professor, e tive a oportunidade de conhecer ele melhor ali no Encontro Casais, onde já teve frutos ali, já trabalhou também este ano, né, conseguindo ali converter algumas famílias. E depois disso, contratamos ele ali na academia, onde ele está fazendo um excelente trabalho, e juntos realizamos este ano um torneio beneficente de voleibol na cidade. Quando o professor veio com essa ideia para mim, eu falei, professor, eu não entendo nada de vôlei. Eu entendo de musculação, de jiu-jitsu, mas de vôlei eu não entendo. E onde ele ficou com toda a parte técnica ali, de falar com os times, inclusive teve o time do Corinthians também participar. E eu fiquei mais para a parte burocrática ali, de conseguir, junto com a prefeitura, o ginásio, o policiamento militar para ver a segurança, com o diretor administrativo conseguimos ambulância, com o enfermeiro ali para dar assistência, para fazer um torneio ali bem planejado, elaborado e com segurança para aqueles que vierem assistir e também aqueles que participaram, né? E juntos conseguimos ali mais de 300 quilos de alimentos, onde foi doado para a ONG da comunidade Paraíso, né? Uma ONG social onde ajuda ali as famílias carentes. Quando o professor Ricardo pediu ali 15 dias de licença para participar dos jogos regionais, ficávamos ali sempre torcendo para ele, torcendo para a cidade, porque nós sabemos que a dificuldade que temos aqui no esporte é muito, e hoje o esporte ele só é rodado por sociais, pessoas que amam, que gostam,
como o Ricardo, né? E o Ricardo também é uma coisa impressionante, né? Conseguiu vôlei para mais de 30, né? Os 30, 50 agora, né? Porque hoje o esporte a turma só vê para os adolescentes e esquece ali dos 50, dos 40. É 30 mais, né, Pétala? E isso é difícil de achar nas cidades, né? Temos também um projeto ali na academia também, que é de karatê, é tudo social. Então, hoje na cidade, pode colocar o cadeado lá no departamento de esporte, porque não tem nada se depender ali da prefeitura, né? Então, a gente tem que aplaudir de pé, né? A gente sabe o amor que ele tem pelo vôlei. E quando ele estava participando lá dos Jogos Regionais, ele sempre passava bem a noite. Ele, pô, Janzão, conseguimos passar para semis. Só que é difícil, cara. Esse time aí é complicado. Eu torcendo, não, vai. E quando você ganhar, eu vou fazer a moção. Só que o professor geral, ele foi mais ligeiro, né? E passou na minha frente ali. E quando ele chegou na final, eu falei, chegou na final é para trazer o título. Não adianta arregar, não. Pode trazer esse título para nós, para a cidade. E conseguiu, graças a Deus, com o empenho dele, com a dedicação, com o espírito que ele tem com os demais jogadores, né? Porque não adianta ser um bom técnico ali e não ter um carisma de lidar, né? E parabenizar também o Marcos, né? Que fez a sementinha ali, fez parte da história do professor e muito bem reconhecido ele, homenagear também você, Marcos, né? Que através da sua sementinha saiu o professor Ricardo, e onde ele está trazendo aí, tirando as crianças da rua, tirando as crianças ali das drogas, né? Criando vidas, né? Parabéns para você também. Para aquelas pessoas que participaram da sua história também, Ricardo, e pode ser que não tenha lembrado também, os parabéns. E continue assim, que Deus abençoe você, seus filhos, e que venham mais projetos aí. E vamos planejar para o ano que vem o segundo torneio beneficente aí, tá bom? Novembrão. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão a moção 23 de 2023. Peço para discutir a moção. 15 minutos com a parte vereadora. É tão interessante quando a gente fala de memória afetiva, porque a gente tem vários termos hoje em dia que são novos, e essa questão da memória afetiva é um dos termos que eu mais gosto, porque é uma palavra que traduz muito bem alguns momentos que a gente tem na vida. Eu estava aqui hoje fazendo as minhas leituras, eu não enxergo muito bem de longe, e eu não vi, eu não tinha visto quem está presente aqui nesse plenário. E quando eu tinha 11 anos, em 1989, e dá para saber quantos anos eu tenho agora, o professor Marcos, assim como ele fez com o professor Ricardo, ele me levou para o mundo esportivo. Ele me convidou, né, aquela menina bagunceira, porque eu sempre fui, né, Marcos? Agitada, e ele me convidou para praticar vôlei porque eu sempre tive uma altura, para a época, né, muito além da altura das outras crianças. E é tão interessante que, naquele momento, eu encontrei o que eu queria fazer na vida. Eu encontrei o que eu queria fazer na vida. Não disse aqui que tinha talento para fazer isso, mas eu encontrei o que eu queria fazer, que era praticar voleibol. Comecei a praticar o voleibol com 11 anos, Marcos, e não sei se você sabe, eu parei com 36, quando eu fui eleita vereadora, aqui, né, que eu comecei a competir, 2000, não era 36 não, 38, 2016 eu parei, porque aí eu comecei a me dedicar muito, aqui na época eu estava jogando pela cidade de Votorantim, e eu comecei a me dedicar muito aqui à Câmara e tive que abrir mão de muitas coisas. Mas eu devo muito, Marcos, a você, porque tudo que eu sou hoje, minha disciplina, minha força, o poder de concentrar, de controlar minhas emoções, a coragem que eu tenho de enfrentar as minhas barreiras, mesmo quando eu estou com medo, e às vezes a gente disfarça, as pessoas pensam que a gente não está com medo, foi graças ao esporte. Então, te ver aqui hoje é uma honra gigantesca, porque você é sempre lembrado por nós, da velha guarda, e
fez parte da minha vida e minhas melhores memórias foi de uma fase que você fez parte. Então, muito obrigado e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Queria agradecer ao vereador Gediel por me convidar para coassinar essa moção. E agora eu vou falar do Ricardo, que para mim não é Ricardo, para mim é Testão. E eu não vou te chamar de Ricardo aqui para manter o protocolo, porque para mim é o Testão, no máximo que eu posso te chamar de Testa, se você preferir. O Testa, ele começou junto comigo, a gente começou praticamente ali um pouco antes, mas depois a gente galgou os mesmos caminhos. Jogos regionais, juntos, jogos escolares, juntos. Depois, ele me convidou diversas vezes, né? Eu fiz parte. 2003, Votorantim, nós fomos jogos regionais, você foi meu técnico. Nós fomos para os jogos. 2008, que nós ficamos em vice-campeão, né? Em Itu. Nós ficamos em segundo lugar em Itu, você foi meu técnico. Momento difícil para mim, eu tinha acabado de perder meu pai em 2008. Perdi meu pai em junho, em julho eu estava ali competindo. Acompanhei sua vida, seu pai ia junto com a gente para torneios, sua mãe, e assim a gente vai envelhecendo e essa memória vai ficando. Depois eu me lembro que eu joguei com você em São Roque, mas não me lembro o nome, a gente teve uma colocação 2014? Ficamos em quarto, em ligas, e assim foi, a gente foi traçando juntos esse caminho que o voleibol construiu. Você se tornou professor, eu também. A paixão sua, ela continua. As minhas paixões, elas foram ganhando outros formatos. Mas é muito bacana ver essa persistência, só que é muito triste porque nós estamos envelhecendo. E a gente vê hoje, e não tem como não falar, gente, da ausência de trabalho. Não tem como não falar. Em 2017, quando eu cumprir o meu primeiro ano de mandato, eu tentei retomar isso na cidade. A gente reuniu as meninas que eram mais novas, e aí eu peguei umas meninas mais velhas, fizemos meio a meio, que é o que a lei fala aqui, né? Enfim, e a gente foi para os jogos, 2018 fui de novo, mas não deu mais para acompanhar, não deu mais para aguentar. Até porque fisicamente eu não aguento mais também. Tenho minhas lesões, meus machucados que não são fáceis de suportar. Mas admiro, Ricardo, você sabe que metade desse tempo nós ficamos brigados, porque a gente briga pra caramba, para quem não sabe. Inclusive no torneio do Master, ele não me convidou porque ele estava brigado comigo. Todas as minhas amigas me ligando, Meire, você não vai vir aqui na quadra? Não, Ricardo não me convidou. Cris estava aí, Denise me ligando. Ah, tá bom. Mas tudo bem, o próximo é novembro, por favor me convidar, tá? Não, lógico. Mas eu vou. Não aguento, mas eu vou. Vou de líbero. Não sabe passar, mas vai de líbero. Então, gente, brincadeiras à parte, eu gostaria que as crianças da minha cidade tivessem o prazer de, quando chegar aos 40 e lá vai bordoada, ter essas memórias que eu tenho. Por isso que eu contei toda essa história aqui. Eu gostaria que as crianças... Eu tenho uma foto, gente, que eu era capitã do Mirim. Então, eu devia ter 11 para 12 anos. O vereador Gediel era diretor de esportes de Mairim, que a Alumínio fazia parte de Mairim, que eu tenho uma foto com o Gediel me entregando um troféu. Eu tenho uma foto do Gediel. Tá velho, hein? Velho, o Gediel é velho também. Então, assim, só que percebe, Gediel, que gira em torno, depois, só um minutinho, percebe que gira em torno das mesmas pessoas. Claudemir era atleta, depois foi meu técnico, não mudou, não evoluiu, não prosperou, a gente parou. Eu compus a última equipe de vôlei da cidade de Alumínio, isso é inadmissível, com mais de 40 anos, isso é inadmissível. Então, eu vou falar, porque venho falando muitas vezes aqui nessa tribuna e vou repetir. Eu sonho com uma cidade melhor e acredito que isso vai acontecer muito em breve. Eu sonho com isso, todos os dias.
porque não dá mais para ficar do jeito que a gente está. Eu sonho, todos os dias, eu sonho que a gente volte a ter os nossos GEAL da vida, que a gente tenha os torneios, que a gente tenha as equipes de treinamento. Eu estou aqui falando, e agora que o Gediel afastou, a Gertrude está aí, que iniciou junto com a gente também. A Ger não estudou com o Marcos, que não estudou lá no Honorina, mas a Ger compôs as primeiras equipes de vôlei que eu joguei, a Ger compôs também, né? E compôs escolar, que eu me lembro. Então a gente precisa resgatar, porque nós somos uma cidade, gente, que se mudar 2 marchas no carro, acaba a cidade. E como que pode a gente ter perdido tudo? Nós perdemos tudo. Porque se a gente perdeu a educação do jeito que está, sucateada, e a gente perdeu o esporte, a gente já perdeu 50% da cidade. Nossa cultura, nós desmembramos como primeira sessão aqui em 2017. Nós tiramos a cultura do esporte, para que tivesse autonomia para trabalhar. Tudo que é feito na cultura é com dinheiro de emenda impositiva, e agora vai ser feito com dinheiro do governo de estado e do governo federal, que é Aldir Blanc e Paulo Gustavo. É triste. É triste. E essa tristeza, desculpa, né, usar tanto tempo assim, essa tristeza, a gente precisa externar, porque não é falta de vontade dessa Câmara, porque a gente grita. Nós temos aqui hoje 4 pessoas diretamente ligadas ao esporte. 4 pessoas. Então, sangra ver esse fiasco que é Gediel, Jean, Chico e eu. Na minha primeira campanha, do primeiro mandato aqui, minha primeira campanha que eu fui eleita, 2016, a minha música dizia que eu era do esporte e da educação. Em 2020 eu não usei o esporte, eu tenho vergonha, porque foram 4 anos sem esporte. 2020 eu não usei. Graças a Deus, com a educação, eu consegui deixar um legado. Estou conseguindo deixar um legado se a minha vida política acabar em 2024. Mas eu vou fazer de tudo para que não acabe. Porque eu acredito numa cidade melhor para todos nós. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho filhos de amigos, e eu vejo a cada dia essa chance, né? Se não são os voluntários, mas essa chance de ver a nossa cidade evoluir, seja em qualquer área, ficando para trás. E aí a gente tem que arregaçar a manga e decidir fazer alguma coisa. Ricardo, desculpa pelo discurso, né? Já vou te dar a parte, Ediel, só um minutinho. Desculpa pelo discurso, que não tem muito a ver com você, teoricamente, mas tem tudo a ver, porque você está tentando manter vivo. Você já me convidou para ir de quarta-feira lá com vocês. Eu trabalho às quartas à noite, infelizmente não consigo ir, mas sei que você está fazendo, sei que você faz trabalho com adolescente, sei que é voluntário, sei que tem muita gente tentando tirar, porque ainda tem isso, a gente, além de não ter incentivo para fazer, tem gente que tenta tirar, a gente sabe disso. Então, parabéns, merecido. Sei porque você comemorou tanto aquilo ali, porque em 2003 nós passamos por isso, não queriam deixar a nossa equipe ir, a gente brigou pra caramba e a gente conseguiu ir. E é sempre assim, a gente tem que lutar, não é contra o adversário, é contra pessoas que dentro da cidade podiam nos apoiar e não nos apoiam. Espero que vocês consigam ir para os Jogos regionais, para os Jogos Abertos. Eu dizia que eu só ia parar de jogar quando eu tivesse uma medalha de campeã de Jogos Regionais. E eu consegui essa medalha de campeã em 2011. E depois, para ir para os Jogos Abertos, eu precisei alojar com São Roque, porque a Alumínio não quis se comprometer com alojamento para nós. Aí o Miau, que era na época o diretor de esportes, pediu para São Roque ceder um quarto para a gente. E o diretor na época, que era o Ricardo de São Roque, cedeu. Olha a tristeza, então a gente já vem sendo sucateado faz muito tempo. Gediel, vou passar a parte para você. Obrigado pela parte. Só lembrando que ao final, professor Ricardo, nós vamos entregar a moção de aplauso no quadrinho, mais para os atletas. O nosso compromisso é com o esporte. Inclusive, o ano que vem nós temos um pleito
O meu compromisso com o prefeito e o apoio vai ser aqueles que tiveram a pauta da educação e de esporte, mas com compromisso público, de efetivamente ter as conquistas que o esporte e a educação precisa. Mas nós temos que entender que a lógica seria: o tempo passa e as coisas melhoram. Mas não, em alumínio, o tempo passa e as coisas, políticas públicas pioram. Lamentável essa situação. Mas, voltando à moção, espero depois da sessão aqui a gente entregar essa moção para você pessoalmente. Obrigado, Meire, pela parte. Imagina, seu lugar está reservadinho. Viu, Gediel? Pode vir. Gente, parabéns mais uma vez. E, Marcos, obrigada pela sua presença aqui hoje, que você fez o meu dia muito feliz. Muito obrigada de coração. São essas minhas colocações. Obrigada. Continue em discussão a moção 23 de 2023. Moção, senhor presidente. O senhor tem 15 minutos, vereador. Eu não sou ligado ao esporte totalmente, mas eu nasci nessa cidade. O professor Marcos com certeza não me conhece, porque primeiro que eu não estudei no Honorina, segundo que eu não joguei vôlei, mas terceiro, eu moro na Vila Pedágio. Então todo dia eu via aquele cara descendo da escola Honorina com aquela meia no meio da canela. Eu falei, que esse cara, velho? Aí, às vezes, eu ia até a escola Honorina, daí eu via, falava, é o professor de educação física, maneiro, legal. E hoje eu tenho a grata oportunidade de revê-lo aqui. Professor, seja bem-vindo e parabéns pela história, pelo legado que o senhor deixou. A Meire contou uma história aqui, cara, Meire, parabéns, viu? Você é uma ótima contadora de história, viu? Eu consegui enxergar tudo que você falou. Incrível. O que foi? Como eu não tenho muita história para falar sobre o professor Marcos, eu já vou me direcionar aí as felicitações. Primeiro ao professor Gediel, que de forma muito criativa e honrosa direcionou essa homenagem ao professor Ricardo, que também é uma pessoa com quem eu não convivi no esporte, mas como eu sou filho dessa terra, eu vi a sua história evoluir, eu vi você treinar, eu vi você se dedicando, vi você jogando com o Adriano, meu cunhado. Eu sempre admirei muito a maneira com que o jogador de futebol pula daquela linha lá atrás e joga a bola do outro lado da rede. Voleibol, perdão. Que, inclusive, ontem eu estava assistindo a Seleção Brasileira e estava relembrando que eu via o Ricardo e o Adriano, meu cunhado, jogando. Eu ficava assim, cara, como esses caras conseguem pular desse jeito, pelo amor de Deus? E, então, eu sempre achei muito bonito, um tanto admirável. Eu vou me reservar a falar das mazelas do poder público hoje, agora, neste momento, porque é um momento de glória, é um momento de honra. E como eu e o Jean temos comentado, o grande momento dessas moções é quando a gente consegue fazer homenagem para alguém em vida. Olhar no fundo dos olhos, contar para a pessoa a história dela e ver todos os outros contando o legado que ele deixou. Então, Ricardo, é um motivo de honra poder estar aqui, nessa oportunidade, usando dessa mesa para poder olhar para você e render essa homenagem, porque é mais uma situação em que as pessoas não têm noção do quão difícil é se dedicar para uma atividade física. Eles não têm noção do quão difícil é você repetir 500 vezes um único movimento, como disse a professora Meire, tem diversas lesões, e essas lesões é exatamente por conta do esforço repetitivo, do exercício repetitivo. Então, para chegar nesse momento e receber essa moção, é o mínimo que se pode. É o mínimo. Porque o professor, desde a escola infantil até as atividades físicas, ele tem que ser reverenciado. E mais do que isso, ele tem que ser remunerado para isso. Ele tem que ser respeitado para isso. Então, como eu disse, não vou repetir, e não vou fazer. Falar das mazelas do poder público aqui neste momento, eu não vou fazê-lo, porque nós sabemos o que está acontecendo, e me coloco à disposição para que nós continuemos lutando para que a cultura, para que o esporte, e para que a nossa cidade possa realmente evoluir. Sair desse momento que nós estamos vivendo. Mas, enfim, professor, que Deus continue te abençoando, que a sua condição física possa te acompanhar por muito e muito tempo, e que você possa ter o prazer de levantar o troféu de primeiro lugar com um time formado por moradores dessa cidade,
com pessoas que fizeram parte da sua escolinha e você possa honrá-los e reverenciá-los nos jogos regionais, ou seja lá onde for. Que Deus te abençoe. Pois não, vereador? Os troféus e medalhas. E aqui eu até estou atrás desses troféus e medalha, mas são todos que o Ricardo conquistou na vida esportiva dele. Então aqui fica também esse registro das medalhas e troféus que ele conquistou durante a vida esportiva dele. Seria isso, vereador. Obrigado pela parte. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Continua em discussão a moção número 23. Peço para discutir. 15 minutos com a parte. Bom, é um prazer, né, poder presenciar esse momento aí para o Ricardo, o técnico de vôlei. Como diz a Meire, para todos nós aí do mundo do esporte, é o Ricardo Testão, né? Então, isso não vai mudar nunca. Ricardo, de verdade, do coração, é com muita honra que eu presencio isso aqui. Se eu pudesse votar, eu votaria. Como o presidente não vota, sinto no dever de justificar, né? E com certeza, às vezes a gente se cobra aqui, o quanto o profissional que ama o que faz merece o reconhecimento, que é o seu caso. É uma pessoa de poucas palavras e bastante atitude no mundo do esporte. Na resenha você fala pra caramba, né? Mas no mundo do esporte você é um cara bem objetivo, um cara que está sempre correndo atrás, ama o que faz. E quando a gente fala que a gente gostaria que fosse para os Jogos Regionais atletas do município, com certeza a gente sabe que a culpa não é do profissional que a gente tem, que os diretores precisam sim ter ter um olhar mais clínico, tratamento mais sério para o esporte, porque faz algum tempo já que a gente nota a dificuldade de colocar aí em competições oficiais a nossa equipe iluminense, né, para disputar esses torneios. Então, se as pessoas que estão no esporte não têm seriedade, os responsáveis pelo esporte não têm seriedade, pede para sair, pô. Tá fácil de resolver o problema. Porque a gente sustenta o esporte aí sem um poder público há mais de 30 anos, por amor. Então, foi dito pela professora Meira um tempo atrás, se é eu sairia. Eu também sairia. Então, eu acho que nesse momento, não poderia deixar de apontar alguns detalhes do momento que o esporte vive, porque é um momento que você merece a moção de aplauso pela sua história, pelo quanto você contribui com o município. Está aqui você como professor, como especialista no voleibol aí, sugestão de voltar aí os jogos estudantis para as crianças, pegar lá os 2 professores de esporte, colocar eles para apitar jogo lá, e você ensinando lá o voleibol e as outras modalidades também. Faz essa parceria aí do esporte com a educação, que vai dar tudo certo. Tem bastante profissional na educação e o professor está lá com certeza para dar esse auxílio, como foi dito por Vossa Excelência aqui, já foi solicitado essa parceria, né? Então, fica aí a diretora de educação, auxiliar lá o diretor de esporte, que está com a mão de obra mais curta, e, com certeza, nós só temos a ganhar com isso. Fica aqui, Ricardo, meu abraço. Saiba que eu, como contramestre de luta, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho há muito tempo. A gente já sabe das dificuldades que nós enfrentamos. E, com certeza, eu tenho, sem sombra de dúvida, o prazer aqui de aplaudir você. E sinta-se abraçado, você e toda a sua família aí. E também não conheci o Marcos, mas sabendo da alegria da Meire ver o senhor aí,
eu senti essa emoção vendo que isso é muito verdadeiro, né? De ter alguém ensinou alguém que está tendo aí o seu momento de ensinamento, que é o do professor Ricardo, interrompido por algumas pessoas. Então, isso não pode acontecer no município. Esse ciclo ele tem que continuar, né? Sinta-se abraçado também, Marcos, por tudo que você fez aí para o Ricardo possa continuar aí fazendo pela nossa cidade. E, Ricardo, desistir de nós jamais, hein? Dá uma parte, vereador. Pois não, vereador. Aproveitar, vereador, a parte que tu me deu, para também reconhecer aqui, a Meire já falou da Gertrudes, minha assessora, que deixou também a marca aí na história do voleibol da nossa cidade, mas a moção foi elaborada pela Gertrudes, juntamente trazendo informações do professor Ricardo, e aqui eu preciso reconhecer a importância da Gertrudes na elaboração dessas moções de aplausos, que reconhece a importância dos profissionais que deixam a marca na nossa cidade. Obrigado, Gertrudes, pelo trabalho. A nossa cidade deve muito para você pelo trabalho que você já prestou e presta no Poder Legislativo. Por isso, aqui está o nosso reconhecimento. E, Chico, o Marcos é relíquia do município. Futuramente, a gente precisa reconhecer a importância dele no contexto educacional e esportivo da nossa cidade. Obrigado. Isso aí, professor. Pois não, vereador, o senhor quer uma parte? Eu vou continuar aqui. Então, eu gostaria aí, Ricardo, que você se sentisse realmente abraçado mais uma vez e que o município de Alumínio soubesse que nós temos aqui pessoas muito preparadas para tocar o esporte, para fazer rodar, para fazer girar todo o vapor, e que nós possamos ter essa alegria aí que tivemos em 2023, né? Os atletas com certeza não vieram por dinheiro, porque se mal está tendo esporte, piorou o dinheiro para pagar o atleta, né? Aliás, o dinheiro tem, mas, enfim, a questão não é nem essa. A questão, com certeza, você é uma pessoa muito respeitada lá fora e, com certeza, conseguiu aí a ajuda dos seus amigos, das pessoas que confiam em você, vir ao seu município para nos representar. Então, vê uma parte para sinta-se... mim, vereador. Pois não, Meire. O Prete não viu. Só para fazer uma colocação que eu esqueci. Esse é o poder que um professor tem. Esse é o poder. O professor ele é uma classe que, pelos governos, tanto faz a esfera que for, não é valorizada, mas a gente tem uma valorização social que poucas profissões têm no Brasil. Então, no Brasil não, no mundo, né? Então, assim, olha a importância do papel de um professor. Né? Eu estou hoje uma mulher de 45 anos de idade, que vê o professor que iniciou um trabalho quando eu tinha 11, e me emocionei a hora que vi, porque é aquela paixão, aquela coisa que você adquire e não perde. Não perde, vai passar muitos anos e anos e anos, enquanto tiver memória, essa memória vai estar construída lá. E eu tenho certeza que Ricardo, professor, Gidiel, professor, quem é professor Prete, foi professor Nezinho aqui, a gente constrói isso. Sempre a gente encontra com um aluno que fica emocionado quando nos vê, sempre a gente encontra com um aluno que é grato, né, por algum motivo e alguma mudança que a gente consegue fazer, porque a gente acaba mudando sem querer, consciente e inconscientemente, a vida dos nossos alunos. Então, só que eu esqueci de destacar isso, a importância do professor, né, na vida de uma criança, de um adulto e de uma pessoa, de um ser humano. Obrigada, Chico. Pois não, vereador. Então fica aqui a minha dica e eu reforço a opinião do professor Gidiel, da sugestão, aliás, né, como já dito pelos demais também, que a diretora de educação possa fazer voltar aí as competições estudantis, junto com o apoio da equipe do esporte. Coloque a nossa garotada para se divertir nesse momento, confraternizar, né? Porque ali são torneios que precisam ali ter uma base por trás, mas é algo que vira combustível todo momento que nós vamos para algum tipo de torneio.
A gente tem aí o Gidiel, a Meire, o Paulinho Bola também jogava vôlei, né, Bola? Paulinho? É bocha. Brincadeira. Ricardo, grande abraço. Continua a discussão da moção 23. Não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. DJ Delcinho. Aprovo. Professora Meire Barbosa aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Jean Deilite. Aprovo. Moção número 23, 2023, aprovado por 8 votos a 0.